Oi, gente. Então, eu decidi contar pra vocês como foi quando eu me converti, como eu conheci Jesus, como eu fui convencida, né, a aceitar Ele como único e suficiente Salvador. A minha história, a minha trajetória com Cristo tem altos e baixos. Eu aceitei Jesus, me desviei, aí depois eu reconciliei e me batizei e me desviei de novo. Fiquei alguns anos afastada do Senhor, mas aí aconteceram coisas extremas que me fizeram voltar. Ou seja, todas as opções se esvaíram e restou somente aquele que desde o início deveria ter sido a minha única opção, né? A minha prioridade. Mas eu vou contar pra vocês como eu conheci, como a palavra chegou até mim e como foi quando eu aceitei Jesus, porque eu só aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador depois que ele veio falar comigo pessoalmente. Bom, pelo que eu saiba, os meus pais, quando eu era bebê, eles faziam parte de uma igreja, né? Eles congregavam nesse lugar. E aí, depois de alguns anos, eles pararam de ir e aí logo depois eles se divorciaram, né? Meu pai mora numa cidade, a minha mãe mora em outra cidade. Beleza. E aí, eu e meu irmão, né? Nós crescemos assim. Nós morávamos com a nossa mãe e víamos passar as férias com o nosso pai, na cidade onde nosso pai morava. E mora até hoje, né? E aí aconteceu algumas coisas, assim, no meio desse tempo, em que nós vínhamos pra cidade do meu pai e ficávamos na casa de uma tia, que é a tia Jandira, né? Ficávamos na casa dela e ficávamos com a tia Jandira, tio Velmir e Karina. Os três moravam nessa casa. E todas as férias nós víamos pra Antônio João e aqui a tia Jandira levava a gente pra EBD, que era na PIB. Eles sempre foram da PIB, né? Aí nós íamos pra EBD, a gente ia pro culto com a tia sempre estava orando em casa, sempre estava lendo a Bíblia, a Karina sempre ensinando alguma coisa, falando de Jesus, a minha tia também, inclusive a gente assistia, eu pelo menos eu me lembro, não sei se o meu irmão vai lembrar, a tia assistia o programa do R.R. Soares de manhã. Eu não lembro se era todo sábado, mas eu sei que a gente assistia e eu lembro daquela música que tocava, sabe? Estou seguindo a Jesus Cristo. Enfim, a palavra, ela foi sendo introduzida na minha vida através dessa minha tia e dessa minha prima, da Karina e da tia Jandira. Elas sempre oravam por nós, inclusive, a Karina foi a pessoa que me ensinou a orar, sabe? Ela falava que quando eu tivesse medo ou precisasse de alguma coisa, eu tinha que falar com Deus, tinha que orar. Né? E ela falava que eu poderia falar com Deus de qualquer jeito, que não tinha uma forma correta, que era só eu pegar e falar com ele. E daí eu via muito a tia Jandira orar, e eu lembro que a tia Jandira orava muito, gente, ela orava e não parava mais. E aí eu falava assim, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir orar tanto assim, né? Mal sabia eu. Beleza. Todas as férias nós vimos, a tia ensinava alguma coisa, pelo menos pra mim, me ensinava. Eu acredito que meu irmão era muito pequeno, gente, então talvez ele não lembre de muita coisa. A gente ia pra igreja, pro culto, e foi assim que eu soube que existia um Deus e que ele me amava e que ele queria me salvar, né? Isso, era o que eu sabia, que existia um Deus poderoso pra fazer muitas coisas e ele queria me salvar e ele me amava, era só o que eu sabia. E aí, chegou a época da adolescência, a temida, né? Aquela época em que a gente não sabe o que a gente quer da vida. Se você quer seguir por este caminho, ou por esse, ou por qual for. Enfim, chegou a temida adolescência. Eu lembro que eu tinha 12 anos, tava numa época bem difícil. Eu, muito rebelde com a minha mãe, teimava muito. Assim, gente, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas eu, assim, extremamente rebelde, contra tudo e contra todos. Não sabia nada da minha vida e achava que sabia, né? Enfim, nesse meio tempo, eu decidi vir morar aqui em Antônio João com a minha tia. Perguntei, tia, posso morar com a senhora? Eu quero morar aqui. Pode, beleza. Vim pra Antônio João em 2013. 2013. E aí eu vim pra cá no intuito de morar aqui em Antônio João pra ficar mais perto do meu pai, né, que também morava aqui, mas eu ia morar com a minha tia. Esse era o meu intuito, gente, apenas. Não tinha outra coisa na minha cabeça. Mas mal sabia eu que em 2013 eu aceitaria Jesus, né? Aí um dia, eu e minha tia estávamos tomando chimarrão de tardezinha, todo dia a gente tomava, e aí ela falou assim pra mim, Bianca, um dia você vai ter que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por quê? Porque quando você não aceita Jesus, você não confessa publicamente, tipo assim, você não fala que ele é teu Senhor e Salvador e não aceita ele, você tá em um lugar em que qualquer coisa pode ser o seu Senhor, né? E você não quer que o mal seja o seu Senhor, né? Então você tem que aceitar Jesus, você tem que dizer com a sua boca, você tem que aceitar. Quando tiver o apelo lá na igreja,
você levanta sua mão e você fala que você quer aceitar. Quando a pastora ou o pastor falar, tem alguém que quer aceitar Jesus, você levanta sua mão e fala que você quer aceitar. Mas isso quando o Senhor tocar no teu coração e tal. Falei, tá bom, tia, amém. Mas eu achei que isso ia demorar anos pra acontecer, né? Aí, gente, aconteceu o seguinte. Isso ficou na minha cabeça, sabe? Ficou ecoando na minha cabeça. Daí nós mudamos de igreja na época. Nós íamos em outra igreja. E aí, aquilo ficou ecoando, sabe? Toda vez que a pastora falava, eu sentia assim, sabe? Eu sentia meu peito queimar. Tipo assim, eu preciso disso, eu preciso aceitar ele. Mas eu não ia, porque ao mesmo tempo que eu sentia que eu deveria aceitar ele, me vinha aquela consciência de pecado, sabe? Tipo assim, eu sou muito pecadora. Eu não posso nem chegar perto desse Jesus. Eu me sentia extremamente pecadora. Gente, eu nem 13 anos eu tinha ainda, e eu me sentia extremamente pecadora. Eu achava que eu já tinha errado muito nessa vida e que era tanto pecado que era imperdoável. Olha, 13 anos. Beleza. Aí, eu... Foi, que tipo, eu queria ir, mas eu não conseguia por conta dessa consciência de pecado. Eu me sentia extremamente suja diante de Deus. E um belo dia, eu acho que não vai caber nesse vídeo, gente. Mas eu tive um sonho com Jesus. Eu acho que eu vou ter que gravar outro vídeo. Beleza, comecei outro vídeo aqui pra caber. Eu lembro, nessa época, a minha prima tava noiva, ela e o noivo dela estavam construindo uma casa, que era no terreno ao lado do terreno da minha tia. E a casa já estava quase pronta, tinha piso, estava forrado, estava quase tudo pronto, porque no próximo ano eles iam se casar. E aí, eu e a Karina, a gente dormia nessa casa. Tinha 2 camas lá de solteiro, e a gente dormia lá, eu e ela, em vez de dormir na casa da minha tia. Enfim, eu lembro que eu e a Karina, a gente conversava demais antes de dormir. E aí a tia e o tio se incomodavam, porque na casa da tia dava pra escutar a gente conversando. E aí a gente dormia lá na outra casa justamente pra ficar conversando. A Karina é mais velha que eu, gente. Não sei se é bom eu falar isso. Tipo assim, eu e a Karina é como se fossem irmãs. Nós somos primas, mas eu cresci com a Karina, então pra mim é como se fosse uma irmã. Então a gente sempre teve muita conversa, muita coisa. E aí no fatídico dia, eu dormi ali. A Karina sempre acordava mais cedo que eu, né, independente do dia que fosse, e ia pra casa da tia, e eu ficava lá dormindo. E era um final de semana. Eu dormi, e o meu sonho foi o seguinte. Eu sonhei que eu estava deitada naquela cama, e eu abri meu olho, olhei, a Karina não estava do meu lado. Normal, era muito real. E aí eu olhei pro lado, eu vi o vão debaixo da porta assim, tava um clarão. Eu falei, bom, já amanheceu, vou levantar. Eu levantei, desarrumei meu cabelo assim, e tal, abri a porta, e eu vi um clarão, assim, na sala da casa da Karina, aquela sala vazia. Eu vi um clarão, assim, eu, tipo, sabe, tampei meu olho, assim. E aí eu vi aquele clarão, e eu olhei, assim, pra baixo, eu vi uma neblina, assim, era como se fosse uma névoa, sabe? E eu olhei, assim, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Quando eu levantei um pouquinho meu olho, assim, pra frente, eu vi 2 pés. Gente, eram 2 pés. Eles não tocavam no chão. E tinha 2 furos. Tinha um furo em cada pé. Eu não vou chorar. Quando eu vi aqueles pés, eu dei 3 passos pra trás, assim. Aí eu levantei um pouquinho meu olho, eu vi as vestes dele, eram vestes brancas. Só que era um branco que era tipo brilho, era tipo... Ai, gente, é um branco que eu nunca vi aqui na Terra, enfim. Ia até o chão, assim, a roupa dele, mas dava pra ver o pé e o furo no pé. E eu fui subindo meu olho assim, fui subindo, eu olhei nas mãos dele... um furo em cada mão, eu não vou chorar. E ele tava parado ali na minha frente, eu falei, eu vou olhar no rosto dele, né, pra ter certeza que é. Gente, como se eu pudesse olhar pro rosto de Jesus, né. Fui tentar olhar no rosto dele e tinha uma luz tão forte, gente, era tão forte que eu não consegui olhar de novo. E eu lembro que antes de eu falar com ele, eu olhei de novo na mão, eu vi aquelas mãos furadas, né, e aí eu tentava discernir a cor da pele dele, eu queria olhar a cor da pele dele, eu queria saber que cor que era, tipo, olha um pouco. E eu olhava e não conseguia discernir o que era aquilo. Eu não sabia que cor que era, mas era pele, mas não era algo que aqui nesse mundo eu consiga passar pra vocês como era. Mas ele tinha pele, mas não sabia que cor que era, eu não conseguia discernir. Quando eu dei 3 passos pra trás, e eu olhei assim, fiquei prestando atenção, tentei olhar no rosto, não consegui, e aquela fumaça na casa inteira, assim, sabe? Aí eu olhei pra baixo e falei assim, é quem eu tô pensando que é? Você é quem eu tô pensando que é? E aí ele falou assim, eu não vou chorar. Aí ele falou, sim, sou eu mesmo. Bem assim. Sim, sou eu mesmo. Aí eu olhei de novo, tentei olhar no rosto, não consegui. Aí eu falei assim, o que o senhor veio fazer aqui? Por que o senhor está aqui? Aí ele falou assim, eu vim pra te falar 2 coisas.
Gente, eu não vou chorar. Pode parar, eu não vou chorar. Aí ele falou assim, filha, eu te amo, eu não vou chorar. E os seus pecados estão perdoados. E eu fiquei escutando aquilo, né? Aí ele falou assim, o que me pegou, gente, foi isso aqui. Aí ele falou assim, ele estendeu aquelas duas mãos furadas e falou assim, e eu quero que você me dê um abraço. Gente, eu não vou chorar, para. E eu falei assim, Jesus, eu não posso te abraçar. Outra coisa, eu pequei muito já contra o Senhor. Eu não posso te abraçar. Eu sou suja. Não posso, eu não posso te abraçar. Aí ele repetiu, Bianca. Ele falou, Bianca não, filha, eu te amo e os seus pecados estão perdoados. Eu quero que você me dê um abraço. E estendeu as mãos de novo. Aí eu falei, eu não posso. Eu não mereço. E nisso, gente, eu corri pra fora da casa, porque eu via que ele não ia sair dali, né? Eu corri pra fora da casa e lá fora eu comecei a chorar, e aí eu comecei a chorar muito e falar pra ele. E eu falava assim, por que que o senhor veio aqui? O senhor sabe que eu pequei, já fiz um monte de coisa errada. Olha, pô, 13 anos, nossa. Já fiz um monte de coisa errada e o senhor sabe que eu não te quero agora, porque na minha cabeça eu tinha que viver um monte de coisa ainda, né? O senhor sabe que eu não te quero agora, daí o senhor vem aqui, fala que os meus pecados são perdoados, fala que me ama e me pede um abraço, eu não tô entendendo o que o senhor tá querendo, né? Eu não te mereço, o senhor sabe que eu não quero agora o senhor, né? Gente, eu falei pra ele, que coisa. E ele foi até a porta da casa da minha prima, e eu, gente, não, eu sempre falo, Jesus nunca saiu da casa da Karina. Ele sempre esteve lá dentro. É que isso tem a ver com outras coisas, né, que aconteceram depois. Ai, mas peraí, gente, não vou chorar não. Ele foi até a porta da casa dela e estendeu os braços de novo. Bianca, eu te amo. E os seus pecados estão perdoados. Me dá um abraço. Nesse momento, e eu chorando ali, querendo, mas com aquela consciência de pecado. Quando um homem entrou ali no terreno ali, ele entrou, ele tava todo sujo, ele parecia um mendigo, gente. Sujo, tudo sujo. Ele entrou correndo, se ajoelhou diante de Jesus, na varandinha que tinha lá na casa da Karina, e aí ele falou assim, Senhor, eu preciso da mão. Ele só tinha uma mão. Essa aqui era o punho, era a mão esquerda. Só era o punho, assim, sabe? Aí ele falou, Senhor, eu preciso de outra mão para eu trabalhar, porque só uma eu não consigo. Eu preciso que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor me dê uma mão. Assim, gente. E aí Jesus fez assim, ó. Ele estendeu a mão, falou assim, coloca o punho aqui. Aí o homem colocou o punho, Jesus pegou a outra mão dele, tampou, ele só fez aqui, ó, e tirou uma mão, no punho do cara, o cara tinha uma mão. E esse homem levantou, ele pulou, começou a pular de felicidade, obrigado Jesus, ele falou assim, obrigado Jesus, eu tenho duas mãos, ele me deu uma mão, e não sei o que, e saiu correndo, foi só isso. Ele estendeu a mão de novo e falou, Bianca, eu amo você, seus pecados estão perdoados, e eu quero que você me dê um abraço. Gente, Jesus estava me pedindo um abraço. Quem era eu na fila do pão? Naquela época, né? E aí eu fui correndo, gente, abracei ele. E eu lembro que eu abracei, assim, eu apertei, sabe? Eu abracei muito forte. E aí ele me abraçou de volta. E eu coloquei a minha cabeça, assim, no peito dele, sabe? Gente, parece muito louco o que eu vou falar. Mas era como se eu escutasse o coração dele bater, sabe? E eu fiquei ali e eu chorava, porque eu me sentia extremamente amado por ele. Ele não precisou ficar falando eu te amo, eu te amo. E ele me abraçou de volta, e aí ficou aquele silêncio, e eu abraçando ele, daí ele falou assim pra mim, de novo, sabe, ele repetia. Filha, eu amo você, e os seus pecados estão perdoados. E aí eu me senti amada, e aí eu falei assim, Jesus, eu não te mereço, né? Tipo assim, eu não mereço isso aqui. Gente, o sentimento que eu tinha é que eu tava ali há horas e horas. E eu fiquei abraçada ali com ele, me sentindo amada. E aí ele abraçado comigo. Ele falou assim, eu já tenho que voltar. É a hora de eu voltar. Aí eu desesperei, falei, por favor, não vai embora. Fica aqui pra sempre, não sei o quê. Eu implorei pra ele não ir embora. Eu falei, por favor, Jesus, não vai embora, eu preciso disso aqui pra sempre. Aí ele falou, ele me abraçou de novo. Aí ele falou assim, eu já tenho que voltar. Mas não esquece de uma coisa. Eu amo você. E os seus pecados estão perdoados. E eu lembro que eu apertei ele no intuito de não deixar ele voltar. Olha um pouco. Eu apertei ele de volta assim. E ele me deu um abraço apertado. E aí ele falou assim,
eu vou voltar agora. Quando ele falou, eu vou voltar agora, eu acordei da minha cama. Aí eu olhei pro lado e não vi a Karina. Aí eu olhei pra porta, aí eu falei assim, e eu vi aquele clarão. Falei, meu Deus, ele tá ali na sala. Gente, eu levantei, eu acordei, isso já não era mais sonho, eu acordei de fato. Eu levantei, arrumei meu cabelo de qualquer jeito assim, eu abri aquela porta, eu olhei na sala, não tinha nada. O que tinha na sala era a janela, que tava aberta, a luz do sol tava entrando e tava um clarão assim, e o céu tava bem azul. E eu lembro que eu chorei porque ele não tava ali na sala. Aí eu percebi, eu falei assim, meu Deus, né? Jesus veio aqui falar pra mim que ele me ama e que os meus pecados estão perdoados. Eu lembro que era um domingo de manhã. Aí eu corri pra casa da minha tia e falei assim, tia, eu sonhei com Jesus, eu sonhei com Jesus. Ele veio no meu sonho e eu queria falar e eu chorava, né? Não conseguia falar. E aí ela falou assim, ele te falou pessoalmente, espero que agora você entenda que os seus pecados já estão perdoados e que ele ama você. Acho que agora já dá pra você aceitar ele, né? Eu lembro que naquele dia, no culto, de noite, a pastora fez o apelo, né? Quem queria aceitar Jesus? Eu levantei a mão e eu fui lá na frente, eu aceitei Jesus. E, gente, Jesus teve que... Ele sabe, na verdade, como convencer a gente, né? De que ele nos quer, apesar de quem nós somos. Eu acho que eu tinha uma ferida tão grande de não merecimento, de rejeição dentro de mim, que não era concebível na minha mente que Deus me amava apesar de quem eu era. Gente, eu tinha só 13 anos, eu não tinha cometido nenhum crime. Só que assim, eu entendo hoje, eu tendo um pouquinho mais de consciência, eu sei que quanto mais próximo de Deus a gente fica, mais consciência de pecado a gente tem e mais consciência de que nós não merecemos, nós temos. Só que mesmo assim, o Senhor nos quer, Ele nos ama. Eu aceitei Jesus depois disso, eu me aproximei bastante de Deus. Eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia. A Karina me deu uma Bíblia de presente, eu tenho ela até hoje, foi em 2013, a minha primeira Bíblia. E foi assim que eu me converti, foi assim que eu aceitei Jesus, foi só por causa disso, porque eu queria, mas não conseguia. Eu achava que o pecado tinha o poder de me impedir de aceitar Ele, mas na verdade não, né? Tem mais coisas que eu vivi com Deus depois disso. Depois disso, como eu disse, né, lá no início do vídeo, eu me desviei, porque eu quis mesmo, não aconteceu nada demais, eu quis ir para o mundo e eu fui, mas depois eu voltei. Eu vim por amor e aceitei Jesus, me desviei e eu voltei pela dor. Não desejo pra ninguém, mas graças a Deus eu voltei, né? E essa é a história de como eu aceitei Jesus, como eu me converti, como a palavra entrou na minha vida. O Senhor, Ele sempre coloca uma pessoa, ou duas, no meu caso, no nosso caminho para falar dele, para apresentar ele pra gente. Eu acredito que tem muitas pessoas que tiveram encontros mais surpreendentes do que o que eu tive com ele. Outras tiveram um encontro simples dentro do quarto, enquanto orava ou lia a Bíblia. Mas o importante é que o Senhor encontrou. O importante é que o Senhor nos encontrou, nos resgatou, nos trouxe para uma nova vida, nos deu um novo sentido, né? Nos deu uma nova história, nos devolveu, né, a nossa identidade, porque nós nascemos para Ele. Enfim, gente, tem tanta coisa que eu posso falar, mas hoje foi isso. Hoje o assunto era apenas esse. Como o Senhor Jesus entrou na minha vida e como foi o dia que eu aceitei Ele. E eu não chorei. Gente, se eu começasse a chorar, meu Deus, eu não ia parar mais. É isso, meus amigos. Se você ainda não aceitou Jesus, espero que de alguma forma esse vídeo ele te acenda e te dê uma fome e uma curiosidade de conhecer esse Deus. É isso. Deus abençoe vocês. E eu pretendo contar mais coisas da minha vida com Ele. Como, por exemplo, no dia em que eu achei que eu ia morrer, porque a presença de Deus era tão forte que eu falei, pronto, agora estou indo de arrasta, Senhor. Mas é um assunto para outro dia.